go, make my body go, make our bodies higher and higher. Então, gente, vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar sobre a arte na era contemporânea. E o que isso tem a ver com filosofia, professor? Por que nós temos um capítulo que vai falar sobre a era contemporânea? Eu já estudei, inclusive, arte com a professora Lélia. Um abraço para ela, que é a professora de vocês, né? Então, vocês já devem ter estudado sobre cubismo, sobre o período do modernismo. E isso está relacionado aqui ao nosso conteúdo e em filosofia. Por que a gente relaciona a questão da arte na era contemporânea? Porque a filosofia ela também se dedicou a pensar isso. Alguns filósofos, e aí nós temos dois filósofos que vão pensar um pouco sobre a questão da arte. A arte é uma expressão da humanidade. A arte, desde sempre, ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. Então, a arte, ela é um ponto importante e a filosofia se preocupou em estudá-la. A filosofia discute a arte desde que existe a filosofia e desde que existe a própria expressão artística do ser humano. Então, quando a gente estudou o capítulo passado, que era falar sobre o belo, e a filosofia ela se dedica a falar sobre o belo, você tem aí filósofos clássicos do mundo grego, como Platão, que vai falar sobre o belo e a importância do belo, né, o olhar sobre as coisas, ela se reflete sobre a arte também. Se você parar e pensar, quando a gente pensa em arte, por exemplo, do mundo antigo, a gente consegue perceber que o artista ele procurava criar assim, a perfeição da natureza. Então, quando você pega, por exemplo, algumas esculturas do mundo antigo, clássico, assim você se surpreende pelo padrão anatômico das esculturas, né? Como são feitas aquelas obras artísticas ali, sobremaneira da questão da escultura. Quando você entra em determinado momento, que é um momento que é a Idade Média, a arte ela continua. Só que ela é uma arte muito mais sacra, ela é dedicada muito mais à igreja, que é fruto do período medieval. A gente sabe que durante a Idade Média, a Igreja Católica, em especial, ela se cristaliza e a mentalidade ela é muito forte. Então, a arte sacra ela surge em vários pontos, não só em esculturas, por exemplo, de santos, mas também em pinturas. Você tem muitas pinturas já aparecendo na Idade Média que está relacionada a arte sacra. E quando a gente fala de mundo medieval, a gente não pode esquecer que muito se influenciou ainda no mundo antigo, clássico, que é Roma, o próprio mundo oriental, que é Bizâncio, por exemplo, o Império Bizantino, que é uma base para pensar, por exemplo, as religiões na Idade Média. Você tem ali também influência do próprio Oriente. Então você tem vitrais, você tem pinturas de santos, que é uma característica da Idade Média. Quando você pega aquelas pinturas e aquelas imagens da Idade Média, você vê ali umas pinturas que elas não seguem o padrão anatômico que era muito característico do mundo antigo. Você já tem umas pinturas assim meio distorcidas, umas figuras que não tem a mesma proporção, a questão, como estou falando aqui de foco, é um foco distinto aqui, não sei se vocês estão falando sobre isso, mas também tem essa relação da questão de como você fazer as pinturas, que muda com a Renascença. Com a Renascença, que é o final da Idade Média, você vai ter aí a recuperação do belo, da perspectiva do belo, que é a perspectiva medieval, do mundo antigo. Aí vão surgir pintores, vão surgir escultores que assim fizeram obras
de tirar o fôlego, né? E como eles pintavam, como eles desenhavam. Então aparecem, sim, artistas num padrão de Leonardo, né? Do Rafael, enfim, de outros, Botticelli, muito bem lembrado, gostei de ver, Cauana, né? E de vários outros artistas assim que surpreenderam o mundo pela escultura ou pela pintura, enfim, ou as duas coisas, por desenhos que eram um negócio assim de uma perfeição absurda, né? Então, quando você tem aí desenhos, pinturas e principalmente esculturas que se aproximam de uma coisa assim, até tridimensional a coisa era, né? Eles conseguem fazer na escultura aparecer sombras e tudo mais. A perfeição era uma coisa absurda. Esse era o princípio de Belo. Só que vai aparecer também, a partir do iluminismo, outras concepções das coisas. O belo também passa a ser relativo. E aí entra um filósofo que vai ser interessante aí falar, que vai ser Hegel, né? Hegel, ele vai começar a falar que a arte, ela começa a se transformar junto com as pessoas. E o que transforma a visão de mundo e o que transforma a visão de belo para Hegel? O que transforma a visão de belo por Hegel é o mundo contemporâneo. Tanto é que o tema desta aula é a era contemporânea, a arte na era contemporânea. E o que caracteriza, professor, a era contemporânea? Os processos revolucionários e também processos de industrialização. Você tem uma formação urbana que é bem interessante e isso vai acabar inspirando novas formas de ver a arte. Então, para Hegel, o belo ele vai ser um belo relativo. E que exatamente por ser um belo relativo, ele passa a transformar, abrir um leque de possibilidades para o que ele vai chamar de arte. O Hegel está apontando para um caminho que é o caminho do que nós chamamos de arte moderna. Ele vai dizer que vai ser deixado de lado a anatomia, vai ser deixado de lado a questão da natureza perfeita, de mostrar a natureza como ela é, coisas, e começa a ter o artista aí começa a ter uma visão que é uma visão do seu dia no centro urbano, principalmente. O urbanismo ele começa a influenciar vários artistas e começa a aparecer. O Hegel, portanto, ele se torna um crítico porque ele é um cara que vê a arte pelo viés do representativo do belo. E que ele não apresenta ou ele não vê naquele momento, apesar de ele discutir o relativismo, que a arte ela poderia ser vista de várias formas, né? Ele é um crítico, ele está aberto a pensar pelo viés, ou seja, sair da caixinha, sair daquele quadrado, porque ele é um pensador, um filósofo que vai trabalhar relativismo de certa forma, tá? Então ele pode também pensar a arte pelo viés do relativismo, tá? E ele tenta aproximar, de certa forma, a arte da filosofia. A filosofia ele procura entender a verdade, e a arte, quando ela começa a se distorcer, ela está mostrando algo que não seria a verdade. Então é nesse sentido que ele vai pensar a arte. E aí vai aparecer um outro filósofo que esse texto vai apresentar, que é o espanhol José Ortega. A Espanha ela vai ter um papel fundamental na questão do modernismo. Se a base é a França, a gente não pode negar, a França ela tem um papel nessa arte contemporânea fundamental, mas a Espanha, com seus pintores, eles vão trabalhar aí
um tipo de arte que é uma arte própria de cada pessoa. É a forma, é a visão que cada artista passa a ter do mundo em que vive, ou que está ao redor, criando o seu próprio conceito de arte, criando o seu próprio conceito de pintura, escultura e de ver o mundo. E essa arte, que vai ser chamada de arte moderna, ela é fruto de um período, como sempre foi. A escultura, a arte na Idade Antiga, ela era influenciada pelo seu tempo. A arte da Idade Média, ela era influenciada pelo seu tempo. E a era contemporânea, ela é influenciada pelos fenômenos vivenciados pelo homem ao longo desse processo. A arte, ela também segue a história nesse sentido. Bom, a virada do século XIX para o século XX, ele vai ser caracterizado sobremaneira por alguns pontos que nós devemos levar em consideração. O primeiro é uma coisa chamada Belle Époque. A Belle Époque, ele vai trazer um sentido de um mundo moderno burguês. O princípio desse mundo moderno burguês, ele é algo da virada do século XIX para o século XX, sobremaneira a partir da segunda Revolução Industrial. Isso aí já vem sendo construído desde o período do Iluminismo, desde o período da Idade Moderna, na verdade. Esse mundo burguês aí começa a ser construído na virada da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, ela é caracterizada pelas revoluções burguesas. E o modo de vida, os princípios burgueses, eles vão estar bem claros na chamada Belle Époque. E esse período também da virada do século XIX para o século XX, ele vai ser caracterizado por disputas imperialistas tão significativas que vai gerar dois conflitos bélicos sem precedentes. Um vai ser a Primeira Guerra Mundial e outro a Segunda Guerra Mundial. Então, esse mundo burguês e um mundo de conflito que é como vários historiadores vão falar que é um breve século XX, né? O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista, inclusive, excelente, né? É um cara que nós temos, é um historiador que eu não sou um historiador marxista, mas é um historiador que eu sempre leio. Eu tenho vários livros do Eric Hobsbawm, porque ele era um marxista e foi um marxista extremamente respeitado, porque ele foi marxista até o fim e debateu em termos históricos mesmo, científico, com muito fervor, se manteve marxista, apesar de várias críticas, mas ele era, de fato, foi um excelente historiador, extremamente respeitado por todos os outros campos da história. E ele vai falar desse breve século XX, que é marcado por dois conflitos grandes, enormes, e as consequências desses dois conflitos aí no século XX, né? O século XXI ele já não teve esse conflito bélico, mas ele é um reflexo do próprio século XX, né? Vocês vivem no século XXI, vocês nasceram no século XXI. Então, a arte ele acabou sendo também influenciado, e aí então o José Ortega, ele é um filósofo que ele tenta ali buscar um equilíbrio entre as coisas. Ele tenta entender o mundo contemporâneo pelo viés filosófico, trazendo muito do que é discussão de filosofia para o mundo que ele está vivendo. Ele também tem as suas críticas à arte moderna, mas por outro lado ele vai dizer que, olha, isso é um fenômeno do seu tempo. Isso pode ser positivo porque cria uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão. E esses fatos aí, segundo Ortega, acaba criando um novo viés para a própria arte, de um sentido como um todo, tá? Eu estou falando a arte aqui na pintura, estou falando a arte na escultura, eu estou falando a arte na arquitetura, estou falando a arte na literatura, em todos os tipos de expressões artísticas. Isso que eu estou falando, que é a idade contemporânea, ela vai influenciar. Esse momento aí de
crítica à burguesia, ao modo de viver burguês, ele foi muito característico do movimento modernista em todas as áreas da arte que você possa imaginar. Então, esse período vai ser o período aonde você vai ter uma característica que é o dadaísmo. O que é o dadaísmo, professor? O dadaísmo, ele é um princípio, uma geração de artistas que são chamados de vanguarda, que vão pegar várias expressões daquele momento, lá na Europa principalmente, que é o cubismo, que é o expressionismo e o futurismo, vão colocar isso em suas obras, tá? E vai acontecer que vai acabar criando, então, uma visão de mundo. Visão de mundo que muitos intelectuais, inclusive, não vão concordar com essas expressões. Intelectuais como, professor? Intelectuais como, por exemplo, grupos elitizados, como, por exemplo, os grupos fascistas. Os grupos fascistas vão odiar o modernismo. Hitler, por exemplo, vai dizer que as pinturas do período modernista eram coisas de louco, eram expressões de loucos. Inclusive apareceu na tela de vocês, né, que esse modernismo, que é o cubismo, que eu estava falando, desculpa, que é o dadaísmo, ele vai ter algumas características e talvez o mais impressionante aí vai ser o cubismo, que foi uma vanguarda artística europeia marcada por usos de formas geométricas, daí vem o nome cubismo, né? Ele surge no início do século XX lá na França, mas são os espanhóis que vão acabar levando esse movimento para um ápice dentro do modernismo, e eles são caracterizados principalmente pela incorporação do imaginário urbano industrial, e abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou também a literatura. E esta obra que está aparecendo aí, né, que é a tela Les Deux-Mélizés, que é uma obra aí, As Damas d'Avignon, que é do pintor espanhol Pablo Picasso, que é uma obra de 1907, que é considerada a obra que inaugura o cubismo, né? E aí tem outras, por exemplo, do próprio Picasso, aí, o primeiro, que é o Poeta, de 1911, e a outra à direita, o Violino e Castiçal, de Branquet. Quando você olha essa... Por que eu estou apresentando essa imagem? Eu estou apresentando essa imagem porque, à primeira vista, por exemplo, os mais tradicionais, e aí a gente tem que pensar que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial vai aparecer uma coisa chamada fascismo, e esse fascismo, entre vários princípios, eles vão querer recuperar o classicismo. Eles vão odiar esse tipo de pintura, porque eles vão olhar para essa pintura e vão dizer que é coisa de louco, que aí não tem nada de belo, que mostra o retardamento do ser humano, que mostra um ser humano torto, errado, que não era a figura do fascismo, né? O Hitler, por exemplo, no seu fascismo, que é o nazismo alemão, é o fascismo da Alemanha, é o nazismo, vai dizer que o ariano é perfeito. O ariano não vai ser uma expressão dessa que você está vendo aqui na sua imagem, aí na sua tela agora, todo torto, todo desconfigurado. Então ele vai perseguir esses caras, esses pintores vão, e aí eles vão começar a criticar mais ainda. O próprio cubismo também apareceu em São Paulo, né? Você tem a Tarsila do Amaral, um nome importante. Por que eu quis botar aí? Para mostrar que as mulheres também têm representatividade nesse tipo de processo. O cubismo chega um pouquinho depois, e aqui no Brasil esse expressionismo, esse futurismo, por exemplo, na arquitetura, com Oscar Niemeyer, ele aparece num movimento que é um movimento altamente crítico aos princípios burgueses, que vai ser o modernismo no Brasil. Então você tem aí o cubismo também sendo expressão e aparecendo aqui. Então a filosofia ele acaba aparecendo também neste ramo.
Inclusive, até tenta relacionar aqui metafísica com a arte, né, lá na página 76, para apresentar que isso pode ser positivo para a filosofia, porque a arte, quando ela tenta se expressar de uma forma subjetiva, é o mesmo caminho que a filosofia. Eu não posso dizer que o que você acredita em verdade é o que é certo. Eu não posso dizer o que eu acredito em verdade é correto. Existem caminhos que a gente pode abrir aqui para a discussão para a gente pensar possíveis verdades. Então a arte também ela acaba entrando nesse caminho, abrindo vários leques de possibilidade, né? Eu particularmente falando, a arte moderna não me agrada. Eu acho bonito algumas obras, mas não é algo que me agrada, por exemplo. Mas eu consigo entender a importância dele dentro de um processo histórico. Então, apesar dela não me agradar visualmente, muitas obras do período do modernismo, quando eu vejo para a obra, eu vejo a importância da quebra de um paradigma. Então eu já olho por um outro viés, né? Eu olho a importância de dizer, como Walter Benjamin, que vai falar, tem que ver a história contrapelo, tem que ver a história sempre por um outro viés também, não só pelo viés. A arte não é só, o belo não é só anatomia perfeita, o belo ele pode ser outras formas também de se ver. Mas a gente vai ficando hoje por aqui, a gente já encerra esse capítulo, porque a professora deve ter mandado já o link para vocês, tá? Já deve ter mandado o link, que eu me perdi um pouquinho aqui no horário, mas um grande abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau, fui!